Olá, alunos. Conforme o nosso planejamento, então, hoje nós teremos nosso segundo encontro. A gente vai dar continuidade, então, ao tema Sistemas de Informação, porém com um enfoque diferente. Na primeira aula, então, a gente viu os aspectos básicos, né? A gente fez uma overview das principais características dos sistemas de informação e agora a gente vai para um segundo passo, um segundo momento, que é um caráter mais gerencial, então, que é focado, então, nos cursos de vocês, certo? Qual é a nossa agenda, então? A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema empresa, um pouquinho de planejamento estratégico desses sistemas e dentro da própria TI da empresa, tá? Que tem uma pequena diferença. O que é um projeto e uma especificação de um sistema desses? Quais são as questões éticas e sociais que estão envolvidas em sistemas de informação? Que a ética hoje é um assunto que precisa ser comentado sempre, porque ela faz parte já de uma norma, né, não só da empresa, mas como do profissional em si, da pessoa, do cidadão. Sistemas de apoio à decisão, o exemplo então do Business Intelligence, que a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência de negócio. Vamos falar também das tecnologias emergentes e de algumas aplicações comerciais que estão no mercado e que podem ajudar pequenas de pequeno, médio e grande porte. Quando a gente fala então de sistema de informação gerencial, a gente tem que ter em mente alguns elementos, certo? Principais deles, tá? Pessoas, tecnologias e procedimentos, tá? Esses três elementos, eles vão contribuir, tá, para ajudar a organização a atingir suas metas e seus objetivos, tendo como apoio os sistemas de informação, ok? Um sistema de informação, então, ele vai te gerar um produto, né, que é a informação, que apoia a necessidade de tomar de decisão administrativa, tá, e tem uma interação colaborativa entre os elementos que eu citei no início. Bom, aqui nós temos um exemplo, tá, desses componentes e como eles se comportam dentro do ambiente da empresa. Principais recursos, então, utilizados nos sistemas: recursos humanos, recursos de software, recursos de hardware, recursos de rede e recursos de dados. Embaixo de cada um dos nossos tópicos aqui, eu coloquei alguns exemplos para deixar claro para vocês quais são os aspectos que precisam ser levados em consideração. Recursos humanos, então, são as pessoas, né, são os nossos clientes internos que vão utilizar os sistemas e também os especialistas nos sistemas, tá? Porque os sistemas informatizados, eles são utilizados tanto para os usuários finais, mas também os administradores desses sistemas. Para software, tá? Englobam programas que são apoio ao negócio e procedimentos. Tudo tem que ter procedimento para auxiliar na execução do sistema. Regras de negócio. Todo sistema de informação, ele tem que ser construído, configurado em cima de regras de negócio. Ele tem que atender o negócio ao qual está sendo instalado. Recursos de hardware, então, equipamentos, né? Todo equipamento ele precisa ser dimensionado da forma mais correta possível. Então a gente pode ter uma distribuição uniforme de tipos de equipamentos em todos os setores, ou então se pode ter um planejamento de termos equipamentos diferentes para determinados setores. Quando eu digo diferentes, são as suas potencialidades. Velocidade de processamento, capacidade de armazenamento, conexões de internet, conexões de rede, enfim. Mídias. Quando eu falo de mídias, a gente fala de mídias de armazenamento, tá? Grandes empresas possuem mecanismo de backup de dados, né? Que podem ser feitos em servidores, podem ser feitos em mídias externas, enfim. Mídias remete ao conceito de que o dado, como ele é importante para a empresa, ele precisa ser preservado. A empresa ela não pode parar, né, os seus processos em função de uma perda de dados. Não, precisa existir alguns mecanismos de recuperação e para isso que se tem o conceito de backup de dados. Recursos de rede, que englobam, né, o suporte à rede, que é a configuração dela, a garantia de que ela vai estar funcionando e disponível, e os meios de comunicação que a gente tenha para se interrelacionar nessa rede. Tá? Recursos de dados, bancos de dados, então, dependendo do tamanho da empresa, pequena, média ou grande, ela vai ter um determinado tipo de banco, né, que vai depender da sua capacidade, e também a formulação, a criação de bases de conhecimento, que no passado não era uma atividade tão focada, mas nos dias atuais, a grande maioria das empresas procura montar bancos de conhecimento. Os bancos de conhecimento eles podem estar atrelados aos sistemas de informação.
Esses 5 itens aí, eles vão nos auxiliar a entender o nosso fluxo aqui abaixo, tá? Como a gente tinha visto na primeira aula, os 3 estágios principais de um sistema de informação, que é a entrada, o processamento e a saída de dados, aqui a gente consegue ver que esses 3 estágios, eles não são suficientes. São necessárias algumas atividades que vão garantir que esse fluxo básico ele tenha continuidade, que é o quê? O controle do desempenho desse sistema, tá? Que vai se basear na área do processamento das informações e que tipo de recurso de armazenamento a gente vai ter dentro das empresas, que aí nos remete então àquela questão de garantia da informação, recuperação da informação quando necessário. Na primeira aula nós falamos sobre planejamento, né, no nível estratégico, tático e operacional. Tá? Agregado, tá, ao nível estratégico, existe o que a gente chama de planejamento da tecnologia da informação, que tem a sigla PET. Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação. No passado ele também era chamado de Plano Diretor de Informática. Qual é a ideia deste plano? É um processo caracterizado por ser dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo, modela informações e os conhecimentos, avalia e propõe sistemas e tecnologia da informação. O planejamento de TI vai delinear como o departamento de informática vai trabalhar, vai se comportar e vai estar alinhado ao planejamento estratégico da empresa. Porque a informática ela é uma área de apoio. Ela tem que fornecer as ferramentas para que metas e objetivos sejam alcançados de acordo com as diretrizes empresariais. Aqui a gente tem uma metodologia, tá, que nos auxilia para trabalhar com o PET, então. Ela é dividida em 9 fases, tá? Dentro de cada fase existe algumas atividades que vão garantir que esse planejamento ele seja eficaz. Planejamento, tá, pessoal? Ele tem vários períodos de realização. Ele pode ser feito de forma anual, de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, 10 em 10 anos. Isso vai depender da empresa. O importante é que esse planejamento ele deve ser revisitado. Não é porque eu defino que o meu planejamento é de 3 em 3 anos que eu não vou fazer uma análise nele semestral, uma análise anual. Isso é importantíssimo para garantir que o teu planejamento sempre vai estar alinhado com a estratégia da empresa. Para isso, então, a fase 1, ela remete então ao planejamento dessas atividades dentro do departamento, né? Uma segunda etapa faz parte dessa revisão, né? Se planeja e se revisa de forma contínua, né? Planeja-se as informações necessárias para que esse planejamento ele realmente aconteça, porque uma coisa é a gente planejar, a outra é a gente ter as informações necessárias para que esse planejamento realmente funcione, né? Em cima desse planejamento de informações, a gente já vai gerar também os conhecimentos. Lembra que eu comentei anteriormente sobre a base de conhecimentos? Aqui também já se começa a se montar uma base de conhecimento relacionada a planejamento na área da informática, tá? Num quarto momento, então, ocorre a avaliação desse planejamento. E essa avaliação ela não é feita somente pela área de informática. Neste momento, são convidados a participar dessa análise diretores, gerentes, que podem, né, então, contribuir com alguma informação que vá ou modificar o planejamento, né, fazendo algumas correções, ou então melhorando ele ainda mais. A quinta fase de avaliação, tá, ela vai fazer um cheque entre aquela avaliação feita então, a nível gerencial com o que foi planejado dentro do setor, para ver se realmente as coisas estão em sincronismo. O sexto item, tá, é a avaliação e o planejamento pela área de RH. Muitas vezes o planejamento na área de informática vai requerer a contratação de algum novo profissional que vai suportar uma nova aplicação, prover algum tipo de conhecimento que então a empresa não tem, né? Assim como também pode ser feita a alocação de profissionais para outras áreas. A sétima fase, então, é a priorização e o custo que esse planejamento tem. Todo planejamento ele vai requerer algum tipo de investimento. E esse investimento ele também tem que estar alinhado com a estratégia da empresa para verificar se existe orçamento para isso e em que momento. O oitavo, então, é a execução do planejamento. Aí sim se coloca em prática tudo aquilo que foi planejado, analisado no dia a dia do setor de informática, né? E também a sua aplicação dentro da empresa. Todo esse processo ele precisa ter uma gestão. Nesse momento, o administrador tem um papel importante porque ele pode agregar valor aos profissionais da área de TI, né? Organizando alguma forma de monitoramento,
de reporte dos sistemas, controle de orçamentos, planejamento de atividades internas, enfim. É necessário ter um momento de gestão em cima desse planejamento para que ele possa sempre estar contribuindo para a empresa. Partindo de um bom planejamento, nós podemos ir para um novo item, tá? Que seria trabalhar com projetos. Projetos é uma tendência muito grande nos dias de hoje, tá? Onde se procura desenvolver algum tipo de produto ou um serviço num intervalo de tempo pré-definido para a gente poder gerar alguma coisa nova. Na área de sistemas também acontecem projetos, onde se desenvolvem projetos para se construir sistemas novos, rotinas novas, inclusive para se determinar novas formas de planejamento, de controle de atividades. Aqui eu coloquei as principais fases, tá, que compõem um projeto na área da informática. Tá? A primeira fase é o estudo, então, onde é feito o levantamento dos requisitos. Tá? O levantamento de requisitos é aquela etapa que se busca dentro da empresa todas as necessidades que ela tem e que precisam ser implementadas de alguma forma informatizada. Depois disso tem a fase de análise, onde se faz a especificação funcional, onde vai se indicar quais são as funcionalidades que determinado sistema vai ter dentro da empresa. O projeto, tá? Que vai ser um momento de organização de toda essa atividade, onde vai ser definido todas as tarefas a serem executadas, quem são os responsáveis por cada tarefa, as datas, os prazos de entrega, a data final de entrega do projeto. A fase seguinte, tá? Que é a codificação, é um momento onde todas essas necessidades, depois de apontadas, documentadas, elas são passadas para algum setor de desenvolvimento que vai realmente construir os programas. Depois desses programas construídos, a gente entra na fase de testes, onde os programas são testados. Numa primeira etapa são testados pelos programadores e analistas da informática e depois os clientes internos vão testar essas novas funcionalidades. Pois, na verdade, quem solicitou essas funcionalidades foram eles. Então, não tem outra alternativa melhor do que eles mesmos testarem as funcionalidades. E, por fim, então, depois que ocorre a fase de testes, a fase de homologação, o sistema ele é implantado. O período de implantação ele acontece numa data específica, necessitando de um planejamento, né, porque na grande maioria, quando o sistema é implantado, as outras áreas da empresa precisam estar preparadas para uma parada de 1 ou 2 dias, né, e essa implantação ela é acompanhada, né, de perto na primeira semana para garantir de que tudo ocorreu naturalmente. Bom, depois que o projeto ele foi concluído, os sistemas foram implantados, nós devemos continuar essa atividade. Nós devemos garantir que aquilo que foi entregue permanece funcionando e atendendo a empresa. Para isso existe um ciclo, tá? Que contém algumas fases, tá? Investigação, análise, novos projetos, novas implantações. O importante é manter aquilo que foi desenvolvido para que a empresa possa usufruir de um produto final, de um sistema informatizado de qualidade, tá? A ideia central é desenvolver soluções voltadas aos sistemas de informação. Temos uma empresa informatizada, temos pessoas bem treinadas, que garantem que o sistema está funcionando corretamente, gerando as informações corretas. Surge agora, nesse momento, uma questão importante, que é o que essas pessoas podem ou não fazer relacionadas aos sistemas de informação. Ética. Questões éticas estão muito presentes dentro das empresas, tá? E elas são focadas basicamente em 5 dimensões. Direitos e deveres sobre a informação. Quais são os direitos? Quem detém os direitos daquela informação gerada em cima dos dados brutos produzidos? Como é que funciona a prestação de contas e controle relacionados às informações geradas dentro da empresa? Quais são os direitos e deveres sobre a propriedade, né? Direito autoral. Como funciona isso? Como o funcionário ele deve se portar perante isso? Qualidade do sistema. O sistema produzido ele tem a qualidade esperada? Qualidade de vida, que remete para as pessoas, né? O aspecto ético também é relacionado muito à qualidade de vida das pessoas. Esses pilares, eles envolvem questões políticas, sociais e éticas, relacionadas à pessoa de forma individual, à sociedade como um todo e aspectos políticos. O recado que nós queremos, que eu quero dar para vocês relacionado à ética, é que quando se trabalha com sistemas de informação, a gente tem dentro das nossas responsabilidades, como profissional técnico ou um gestor de uma área assim,
a responsabilidade de manter dentro da empresa o que foi produzido para ela. A gente não pode reproduzir uma solução desenvolvida internamente para uma outra empresa, a gente não pode comentar fora da empresa assuntos estratégicos, nós não devemos tornar público imagens ou documentos internos da empresa. O nosso papel ético perante os sistemas de informação é esse. A área de informática, ela necessita de profissionais com uma alta taxa de confiança, porque profissionais, sejam eles técnicos gestores, têm acesso a dados sigilosos. O parecer ético é muito importante nessa área da tecnologia da informação. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre um tipo de sistema de informação que é voltado à tomada de decisão. Pequenas empresas, médias empresas ou grandes empresas, elas precisam desse momento de tomada de decisão. E para isso eu vou estar apresentando para vocês agora uma solução que vem evoluindo muito e pode traduzir todos aqueles dados brutos, aquelas informações de vários departamentos de uma forma mais sintética para o público executivo. Então, quais são as principais condições para a tomada de decisão? As decisões são tomadas sob diversas condições. Sob condições de certeza, né? Tudo aquilo que a gente tem certeza que vai acontecer, a gente consegue tomar uma decisão mais fácil. Incerteza. A incerteza é um dos aspectos mais relevantes no ambiente empresarial. A incerteza, ela pode nos levar a uma decisão errada. Só que no mercado nós não podemos tomar decisões erradas. O que vai nos auxiliar a tomar a decisão certa num cenário de incerteza? São as informações que os sistemas informatizados vão prover aos gestores para que eles possam tomar a melhor decisão num cenário assim. Cenários de incerteza, tá? Eles possibilitam muitos riscos. E os riscos eles precisam ser mitigados, eles precisam ser conhecidos, para que se porventura eles venham a acontecer, alguma ação possa ser tomada rapidamente para que esse risco não ponha a perder um planejamento de um sistema de informação. As decisões programadas normalmente oferecem um grau de risco menor do que as decisões não programadas. É só para elucidar que tudo aquilo que a gente tem certeza, né, é mais fácil de decidir do que aquilo que a gente não conhece. Quais são as fases do processo decisório? Identificação do problema é a primeira etapa para se poder tomar uma boa decisão. Análise do problema. Tá? A identificação e análise nós podemos prover essa informação através dos sistemas de informação. Estabelecimento de soluções alternativas. Identificado o problema, analisado o problema, caso o nosso sistema não possa resolver a questão naquele momento, nós devemos propor alguma solução alternativa que faça ali um contorno momentâneo para que algum processo não pare de rodar ou alguma entrega legal fique sem ser feita. Análise e comparação de soluções, tá? As soluções alternativas elas podem vir de diferentes áreas, de diferentes pessoas. Então é necessário se ter um momento de alinhamento para que a melhor alternativa seja escolhida. Seleção de alternativas adequadas, elas podem remeter, uma solução ela pode cair bem para um determinado setor e para outro não. Se isso acontecer, existe a necessidade então de uma reavaliação dessa solução alternativa. A implantação e a avaliação dessas soluções, elas devem ser feitas rapidamente, logo após a implantação, para evitar novamente de que alguma coisa possa ter dado errado e que todo o reestudo da alternativa deve ser feito. Classificação das decisões. As decisões podem ser classificadas em programadas e não programadas. As programadas caracterizam-se pela rotina e a repetição, podendo ser possível estabelecer um procedimento padrão. Tá? Então, decisões programadas, a gente pode definir uma linha de trabalho, um procedimento que toda vez que acontecer determinado incidente, aquela decisão deve ser feita. É uma linha sequencial de atividades que vão levar a tomar a decisão correta. Já as decisões não programadas, elas se caracterizam pela novidade. Tá? Elas são inseridas num contexto do ambiente dinâmico que se modifica rapidamente com o decorrer do tempo. Okay? Elementos do processo decisório. Incerteza e os recursos do tomador de decisão. A incerteza mais os recursos que o tomador de decisão tem influenciam nesse momento. Tá? Ele precisa também ter os recursos necessários para tomar a melhor decisão.
No nosso caso, seria um sistema de informação adequado, bem alinhado, com as informações online e íntegras. A complexidade evolutiva do mundo moderno. O ponto de tomada de decisão, utilizando informações de um sistema, ele sempre tem que ter uma análise, uma aderência ao que está acontecendo no mundo externo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, numa situação de um mercado financeiro, onde ocorre uma variação do dólar diariamente, a gente não pode se deter apenas a uma informação do nosso sistema. Não, a gente sempre tem que revisitar o mundo externo para verificar bolsas de valores, né, variações de mercado, enfim. Redução do tempo disponível para tomar decisão. A tomada de decisão ela tem que ser cada vez mais rápida e a velocidade desse processo vai depender então de como o nosso sistema de informação está instalado e implantado. Velocidade das comunicações. O que quer dizer isso? Velocidade das comunicações internas dentro da empresa, sua rede interna de computadores, de telefonia e também o ambiente externo, internet. Melhoramento dos processos de informações com a expectativa de resultado a curto prazo. À medida que se vai instalando sistemas de informação, ocorre a melhoria dos processos e, consequentemente, os prazos internos da entrega de um produto ou serviço, eles tendem a ficar menores. Resumidamente, condições de tomar decisão. Certeza e incerteza. Ambos sempre tendo um olhar diferenciado para o risco. Sempre mitigando possíveis riscos para que, se porventura eles acontecerem, alguma ação logo possa ser tomada. Bom, tipo de um sistema de apoio decisório. A gente vai falar agora um pouquinho sobre Business Intelligence. O BI, como é chamado, tá? Refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócio. A ideia central do BI é: a empresa ela pode ter um sistema informatizado, onde ela recebe muitos dados e gera muitas informações. Porém, para um nível de decisão, um nível executivo, essas decisões elas precisam chegar de uma forma mais sintética, que auxiliem essa tomada de decisão. Para isso, então, surge um sistema como esse, que ele faz? Ele realiza uma coleta dos dados desses sistemas integrados e gera uma visão mais simplificada aos tomadores de decisão. O BI, ele é composto basicamente por esses elementos. Data Warehouse, ele simboliza o momento da coleta dos dados. Reporting é a forma de como esses dados são extraídos, se são através de relatórios, se são através de gráficos. Analytics é a forma de análise em cima desses dados. Como eu vou analisá-los? Data Mine é a mineração desses dados. Vou analisando os dados mais brutos e vou tentando chegar a algum tipo de combinação que possa me indicar alguma coisa que esteja acontecendo na minha empresa, seja um acontecimento bom ou ruim. O API, nada mais é um cubo, é um repositório que recebe esses dados para serem analisados. BPR, é uma engenharia de processos, onde tu procura reavaliar os processos internos. E benchmarking, que seria uma forma de tu visitar algum tipo de empresa, receber alguma informação de uma empresa que possa agregar valor ao teu processo interno. Uma melhoria de coleta de dados, uma melhoria de análise de dados, ou até mesmo em busca de uma nova solução. Após a gente falar um pouquinho sobre o processo decisório, a utilização dos sistemas de BI, isso nos remete também à ideia de que, à medida que o tempo vai passando, a tecnologia vai evoluindo, muitas são as possibilidades de melhoria dentro do ambiente empresarial. São muitas tecnologias que podem ser aplicadas. Claro que cada tecnologia ela vai ter o seu investimento, cada tecnologia vai ter o seu momento de implantação das empresas. Aqui eu procurei colocar algumas tendências, algumas coisas que estão acontecendo na atualidade e que nos próximos anos irão nos dar novas possibilidades de formar mais conhecimento dentro das empresas. Então, sistemas de gestão ERP mais dinâmicos, não estão tendo uma flexibilidade maior, trabalho através da internet, comunicação entre vários tipos de aplicações, cloud computing, a computação na nuvem, cada vez mais as empresas estão investindo nisso, acreditando mais que é uma solução viável em termos econômicos e até mesmo de segurança.
Sistemas de armazenamento e servidores, né? Cada vez mais as empresas estão adquirindo equipamentos mais potentes, estão entendendo que a tecnologia da informação ela faz parte da vida da empresa e isso exige investimento. Internet das coisas, né? Esse é um termo novo de agora, né? A internet ela vai estar comunicada com diferentes tipos de equipamento, né? Micro-ondas, geladeiras, né? Equipamentos industriais. Então a gente sai daquela ideia de que internet é apenas entretenimento, e-commerce. Não, agora a gente tem uma internet das coisas, como o próprio termo diz. Big Data e Analytics, né? Análise de grandes repositórios de dados na internet, dentro das próprias empresas. O próprio Business Intelligence tem uma evolução agora, novas tecnologias, novas ferramentas de mercado. Tecnologias mobile, né? Todas as pessoas têm celular, as empresas estão disponibilizando celulares no trabalho, né? É uma nova forma de comunicação empresarial. Redes sociais, né? Uma forma de publicidade das empresas, redes de negócios. Sistemas integrados para o planejamento e controle de orçamento, né? Em tempos de crise, nada melhor do que se planejar bem, orçamentos bem planejados, né? Segurança, né? Outro aspecto importante que as empresas começam a utilizar, não só empresas, governo, né? Biometria, né? Controle de acesso às empresas, reconhecimento de voz e imagem, são tecnologias que ajudam as empresas a ter um maior controle dos seus ativos, né? Sistemas especialistas, né? Que são sistemas voltados a determinadas áreas do conhecimento, né? Inteligência artificial, cada vez mais a robótica está presente na vida das pessoas, das empresas. Impressões 3D, né? É uma tecnologia que está presente e evolui rapidamente. Televisão 4K, que vai nos possibilitar, dentro das empresas, fazer trabalhos de comunicação mais eficientes, né? Fortalecendo a intranet da empresa, notícias da empresa, vender produtos, enfim. E o próprio EAD, que é utilizado muito no meio acadêmico, tá? Dentro das empresas ele também já tem um viés diferente, onde se propõe gerar muitos treinamentos internos. Né? Hoje a gente vê muitas empresas investindo em treinamentos externos, né? Então se destina a 10 colaboradores fazer um treinamento, a ideia é se mandar um colaborador e esse ser o multiplicador da empresa, gerando treinamentos EAD. Caros alunos, a gente está finalizando então esse nosso segundo encontro. A ideia deste material produzido para vocês foi dar uma ideia sobre os principais conceitos relacionados a sistemas de informação e que porventura vocês vão precisar lembrar, né, para fazer as avaliações de vocês, as provas de vocês. Agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa prova.